Você já sentiu aquele mal-estar estranho, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer? O coração dispara, o ar parece sumir e uma voz interna lá no fundo sussurra: eu vou morrer. Muitos ignoram esse sentimento. Outros acreditam que é apenas uma crise de ansiedade. Mas, e se for algo muito mais profundo, um sinal que transcende a nossa compreensão? Hoje no canal Detetive Jones, Investigação Paranormal, vamos mergulhar fundo em um dos fenômenos mais intrigantes e assustadores que existem, a chamada sensação da morte. Um mistério que coloca ciência, espiritualidade e o desconhecido frente a frente. Então, o que exatamente é essa sensação? Ela é descrita por quem a viveu como um pressentimento intenso, quase uma certeza absoluta de que algo terrível vai acontecer. E, em muitos casos, de que a própria morte está perigosamente próxima. Algumas pessoas relatam sentir esse aviso horas ou até mesmo dias antes de um acidente, de uma doença súbita ou de uma grande tragédia. É como se uma parte de nós soubesse o que está por vir, antes mesmo que a nossa mente lógica consiga processar. Mas o que realmente acontece no corpo e na mente durante esses momentos de pavor? Será que há uma explicação lógica para isso? Bem, vamos começar pelo lado científico. Segundo a ciência, nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência e pode reagir a alterações químicas sutis, a níveis extremos de estresse ou até a pequenas falhas cardíacas que, embora não sejam graves no momento, disparam sinais de alerta para o resto do corpo. Seria uma espécie de autoaviso biológico. Os médicos e pesquisadores afirmam que, quando sentimos um medo profundo, nosso corpo é inundado por adrenalina e cortisol, os famosos hormônios do estresse. Isso causa taquicardia, tontura, falta de ar e aquela sensação de perigo iminente. É uma resposta de sobrevivência ancestral, um mecanismo herdado dos nossos antepassados para nos ajudar a reagir a ameaças reais, como o ataque de um predador. É o instinto de lutar ou fugir em sua forma mais pura. Mas é aqui que a coisa fica mais complexa. Existem inúmeros casos em que os exames médicos não mostram absolutamente nada de anormal. A pessoa faz um check-up completo, o coração está em ordem, a pressão está estável, não há nenhum sinal de doença. E mesmo assim, ela continua com aquela certeza avassaladora de que vai morrer. É nesse ponto que a ciência se cala, que os manuais de medicina não têm mais respostas, e o mundo espiritual começa a falar. Em muitas culturas antigas, de diversas partes do mundo, acreditava-se que o nosso espírito é capaz de perceber energias e vibrações que o corpo físico simplesmente não consegue captar. Sensitivos e médiums afirmam que a sensação da morte pode ser um aviso do nosso próprio espírito, uma forma de nos preparar para uma transição que está próxima, seja a nossa ou a de alguém que amamos. Outros dizem que pode ser um recado de entidades protetoras, de nossos guias espirituais, nos alertando sobre um perigo que talvez ainda possa ser evitado se tomarmos a atitude certa. Em investigações paranormais, não são raros os relatos de pessoas que sentiram essa presença, essa energia pesada, momentos antes de tragédias acontecerem. Como se algo invisível estivesse ali, tentando desesperadamente avisar. O corpo arrepia, o ambiente fica denso, a mente se aquieta por um instante. É o momento em que o véu se afina, o contato entre o mundo dos vivos e o que existe além. Vamos analisar alguns casos reais que ilustram perfeitamente esse mistério. Em 1979, uma mulher chamada Martha, nos Estados Unidos, acordou no meio da noite, absolutamente convicta, e disse ao marido que iria morrer em breve. Ela não estava doente, não tinha motivos para pensar isso, mas a certeza era inabalável. Dias depois, ela sofreu um acidente de carro fatal. Até hoje, esse caso é estudado por psiquiatras e parapsicólogos, que não encontram uma explicação convencional. E não precisamos ir longe. Aqui mesmo no Brasil, os relatos são inúmeros. Pessoas que sonharam com a própria morte em detalhes assustadores ou sentiram um mal-estar inexplicável, uma angústia profunda, momentos antes de sofrerem um infarto fulminante. Seria tudo uma grande coincidência? Um instinto primitivo, muito apurado? Ou seria um sexto sentido?
uma capacidade paranormal tentando se manifestar. Muitos especialistas espirituais acreditam que, nesses momentos, nosso espírito pode se desprender parcialmente do corpo físico, como numa projeção astral involuntária, percebendo as vibrações do que chamamos de outro lado. Agora, vamos aprofundar um pouco mais essa explicação espiritual, porque ela tem uma camada que pouca gente conhece. Quando estamos prestes a passar por uma grande transformação, e não falo apenas da morte física, mas também de mudanças emocionais ou espirituais profundas, o nosso corpo energético se desajusta. Esse desalinhamento pode gerar sintomas físicos bem estranhos: tontura, um frio inexplicável na nuca, palpitações e, sim, até a sensação de estar morrendo. Mas aqui está o ponto crucial. Em muitos desses casos, não se trata da morte literal. Trata-se de um renascimento espiritual. É o seu eu antigo morrendo para dar lugar a uma nova versão de si mesmo. É morrer para o medo, para as dores antigas, para os padrões que não te servem mais, e renascer para uma nova fase da vida, mais consciente e desperta. Por isso, é fundamental entender que nem sempre essa sensação é um aviso de tragédia. Às vezes, é o seu espírito te sacudindo, te chamando para despertar para um novo caminho, uma nova consciência. No fim das contas, a sensação da morte continua sendo um mistério fascinante, uma encruzilhada que caminha entre a biologia e o sobrenatural. Talvez a ciência um dia encontre todas as respostas, ou talvez seja um daqueles segredos que não nos é permitido desvendar por completo. Mas uma coisa é certa: nosso corpo fala, e o nosso espírito sente muito antes que a nossa mente consiga entender. É preciso aprender a ouvir. E você? Já passou por algo parecido? Já teve um pressentimento que se tornou realidade? Deixe aqui nos comentários o seu relato. Vamos compartilhar essas experiências. E se você quiser continuar entendendo os sinais espirituais e as energias que nos cercam, não deixe de assistir aos outros vídeos aqui do canal. Eu sou o Detetive Jones, e esta foi mais uma investigação do lado oculto da vida. Obrigado pela sua companhia e até a próxima, se o destino permitir.